gases formando um único açude, formando uma única barragem. É a chamada barragem Gramame-Manguaba. Todo mundo sabe o que é uma barragem ou não? Sim? Sim? Sim. Quem sabe levanta a mão. Quem não sabe levanta a mão. Uma barragem é o seguinte: vem um rio e esse rio fica com a sua água acumulada, como se fosse uma bacia gigante, certo? No nosso caso, nós temos duas barragens que formam uma só: a barragem do rio Gramame e a barragem do rio Manguaba. Cada rio tem sua barragem e cada barragem tem a sua bacia, que reserva e guarda e acumula água. Dessa bacia, nós temos duas válvulas chamadas de rabo do pavão. Quem conhece? Já ouviu falar no rabo do pavão? Mas vocês já viram fotos ou imagens na televisão onde você tem aquela água formando um leque bem grande, certo? Um leque. Aquilo ali, vocês não sabiam até hoje, mas aquilo ali já é a primeira parte do tratamento da água. Aquilo ali não serve só para formar um lindo leque, um lindo rabo do pavão. Não, aquilo ali serve para o primeiro passo do tratamento da água. Aquilo ali serve para que a água entre em maior contato com o ar e assim ocorra a aeração. Na aeração já ocorre a oxidação de alguns íons e também ocorre a volatilização de alguns gases. A água lá no açude, ela tem cheiro e ela tem cor. Por quê? Porque a água possui alguns gases que dão cheiro e dão cor à água. Quando a gente faz a água formar aquele rabo do pavão, né, a gente já faz esses gases irem embora. Com isso, a gente já diminui o cheiro e o sabor da água, certo? Depois disso, a água segue por um percurso e vai ser bombeada até aqui. São bombas do tamanho de carros, que trazem esses 1.900 litros por segundo até a estação de tratamento de água, tá certo? Só que para a bomba não quebrar, nós temos o segundo passo do tratamento, que é o chamado gradeamento. Existem grades que fazem com que não passe lixo para as bombas e não chegue lixo aqui para a gente, tá certo? Então, se tiver algum saco plástico, alguma embalagem, ou então até peixe grande, esses sólidos não vão chegar até a bomba e não vão estragar a bomba e nem vai prejudicar o nosso tratamento de água por causa do gradeamento. O gradeamento não deixa isso passar. Resumindo, o tratamento de água já começa antes da estação de tratamento de água. Só que o que vocês vão ver hoje aqui? Hoje vocês vão ver alguns passos do tratamento de água. Primeiro, nós vamos aplicar um produto químico chamado sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, ele é um coagulante. O que é isso? É ele que vai promover a clarificação da água. É ele que vai fazer com que a água fique clarinha. Como? Quando eu adiciono sulfato de alumínio na minha água bruta, na minha água suja, o que acontece? Formam-se flocos. Todos sabem o que são flocos? Vocês conhecem algum tipo de flocos? Alguém aqui já viu aveia em flocos? Para fazer mingau? Aquilo ali são flocos de aveia. Alguém aqui já comeu cuscuz, vitamina e flocão? Aquilo ali são flocos de milho. É isso que a gente vai promover aqui. Só que não são flocos de aveia nem flocos de milho. Nós vamos formar flocos vindos do sulfato de alumínio. Esses flocos são eletricamente carregados e eles têm o poder de atrair a sujeira. Então, quando joga o sulfato de alumínio na água, formam-se flocos. Esses flocos têm o poder de atrair a sujeira. Quando esses flocos vão passeando pela água bruta, pela água suja, eles vão atraindo a sujeira. Com isso, eles vão ficando cada vez maiores e mais pesados. Esse processo ocorre nos tanques chamados de floculadores. Vocês vão ver isso, tá certo? Então, nos floculadores, os flocos vão agarrando a sujeira e ficando cada vez maiores e mais pesados. No final desse processo,
os flocos já estão em um tamanho que eles vão decantar. O que é decantar? É ir para o fundo, certo? Então, quando os flocos estão em um bom tamanho e um bom peso, essa água cheia desses flocos vai para uns tanques chamados de decantadores. Nos decantadores, os flocos vão, ó, decantar, levando a sujeira lá para baixo. E só a água de cima dos decantadores é coletada. Entenderam como é que é a história? A sujeira vai lá no fundo e só a água mais limpa passa o tratamento. E qual é o próximo passo? O próximo passo é a filtração. Todo mundo aqui conhece o filtro, não conhece? O nosso filtro aqui, como é que funciona? A água entra por cima, passa pelo leito filtrante e sai lá embaixo cristalino. O que é que tem nesse leite filtrante para reter a sujeira? Tem uma camada de carvão, tem uma camada de areia e tem uma camada de cascalho. Certo? Então, a água que saiu dos decantadores entra por cima, passa pelo carvão, passa pela areia, passa pelo cascalho e sai lá embaixo cristalina. Só que tem um problema. Vírus e bactérias são tão pequenos que eles também passam por essa camada. Vírus e bactérias são tão pequenos que eles também passam pelos filtros. Então, se você tem algum filtro na sua casa e você acha que aquilo ali está deixando a sua água livre de vírus e bactérias, fique sabendo que isso não acontece. Tá certo? O filtro da sua casa só serve para deixar a água um pouco mais friazinha, com aquele gostinho gostoso de barro, tá certo? E algumas impurezas, inclusive impurezas que não fazem nem mal, ficam naquele filtro de barro. Tá? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que vocês moram aonde? Brotão? Todo mundo? Colinas? Quem mais? Gervásio Maia. Gervásio Maia toca aqui onde? Mais alguém? Só isso? Vocês recebem a água que vocês vão ver hoje. Vocês recebem a água tratada aqui na estação de tratamento de água de Gramame. Certo? E o que eu quero dizer para vocês é que a água que nós fornecemos, aqui na área da Gramame, ela é potável. O que significa isso? Você não precisa passar essa água por nenhum filtro para beber essa água. Tá certo? A água fornecida pela Cagepa, ela pode ser bebida direto da torneira. Alguém sabia disso? Não. Nós crescemos numa cultura que diz que a água da torneira não presta. É verdade? É verdade. A gente cresce assim, né? Rapaz, essa água da torneira é uma porcaria, não presta não pode beber isso aí não. Faz mal, vai ficar com verme, né? E pode estar vendendo também. Minha filhinha tem 21 dias e ela toma banho com água da Cagepa. A minha esposa passou a gravidez dela inteira bebendo água da Cagepa comigo. Lá em casa a gente só bebe água da Cagepa. Direto da torneira, sem passar por filtro nenhum. Sem botar paninho para coar a torneira. Sem ter filtro que vai tirar o cloro, nada disso, nada. A água da Cagepa está pronta para ser bebida. Você só precisa tomar alguns cuidados. Por quê? Porque a Cagepa, ela se responsabiliza pela água que chega na sua casa. Quando a água entra na sua casa, a Cagepa não tem mais nada a ver. Entende o que eu estou dizendo? Você, quando chegar hoje em casa, você vai pegar um copo de vidro, aí você vai abrir a torneira da sua cozinha e vai encher o copo. E aí você vai falar, Guilherme disse que eu posso beber dessa água, então, fecha. Aí eu pergunto para você, você tem caixa d'água em casa? Se a sua água vier da sua caixa d'água, aí eu te pergunto, a sua caixa d'água está limpa? A Cagepa não tem nada a ver com a sua caixa d'água. Quem tem que tomar conta da sua caixa d'água é você. Você precisa lavar a sua caixa d'água de 6 em 6 vezes. A Cagepa não pode fazer isso. Se a sua caixa d'água estiver limpa, lavada, desinfectada, e a água da Cagepa chega na sua caixa d'água, aí eu digo, você pode beber essa água. Mas a Cagepa não se responsabiliza. A Cagepa se responsabiliza apenas pela água que chega no seu hidrômetro, no seu muro. Passou daí, é você que cuida. Outro exemplo, as crianças gostam muito de tomar banho de mangueira, não é verdade?
vez em quando tomam coisa de mangueira e tal. Aí elas vão se lembrar, rapaz, Guilherme disse que pode beber água da cajepa. Aí, na mangueira mesmo, ele... E aí eu pergunto, a água está limpa, mas a mangueira está limpa? Quando a mangueira não está sendo usada, ela fica enrolada no chão, passa rato, passa barata, passa um bocado de coisa, pula garrafada, e você vai estar vendendo isso. Tá certo? Então são alguns cuidados que eu estou passando para vocês, que vocês precisam ter para beber a água da cajepa. Tá certo? Aonde eu estava era que vírus e bactérias passavam pelos filtros, não é isso? E que o filtro que você tem na sua casa de barro, e de vez em quando você tem que limpar a vela, não é assim? Aquele filtro, ele não retém vírus e bactérias. Pelo contrário, se você não limpar a vela direitinho, e se você não lavar o seu filtro de vez em quando, o seu filtro pode estar sujo. Aí você está sujando a água, achando que está bebendo uma água de boa qualidade. Tá certo? São alguns detalhes que a gente nem se liga, mas que fazem parte da nossa vida e a gente precisa tomar cuidado. Tá certo? Continuando. Depois que a água passa pelos filtros, o que acontece com a água? Ela vai receber alguma coisa para matar esses vírus e bactérias. O que a cajepa coloca na água para matar vírus e bactérias? Cloro. Cloro. Aí você pergunta, e o cloro não faz mal não? Rapaz, faz não. Faz não. O cloro mata vírus e bactérias, mas não mata a gente. Não mata a gente. Não é prejudicial se aplicar na quantidade correta. Para vocês terem uma ideia, nós precisamos obedecer uma legislação chamada de Portaria 518 de 2004 do Ministério da Saúde. Isso é uma lei, é um livro assim, ó, que tem um monte de parâmetros dizendo como é que a água pode ser. Quando a gente é criança, a gente aprende assim: a água, para ser potável, precisa ser insípida, incolor e inodora. Não é isso que você aprende? Isso é para as crianças. Isso é para as crianças. Para o cidadão esclarecido, certo? Por isso que vocês vieram fazer aqui, aprender sobre a qualidade da água, não foi? Para nós, cidadãos esclarecidos, a água precisa ser incolor, insípida, inodora, sim, mas também precisa estar dentro dos padrões. Que padrões são esses? São os padrões estabelecidos pela Portaria 518 do Ministério da Saúde. É um para retirar toda a sujeira. Tá certo? Então observe o que vai acontecer aqui, que é a parte mais interessante da nossa vida. Tá? A moça passou. Posso falar agora aqui? Não. Só passou. Mata lá. A partir da mata não, é mata. É a mata da árvore. Ela tem uma pirralha da escola, vocês estão assim. Ah, eu não sei, eu quero falando na